Bom, agora a gente amplia então a ideia para um corpo rígido como um todo. Um ente constituído por um contínuo de partículas, né? Uma massa como um todo. Então, vamos calcular o momento angular de um sistema de partículas que formam um corpo rígido. Então, a ideia aqui, para a gente poder acompanhar, vale a pena inserir uma figura. Então, eu tenho a minha pedra aí. A minha pedra, eu furo ela, passo um eixo por ela aqui, ó, passei um eixo nela aqui, prendi ela bem nesse eixo e ponho essa partícula, então, essa pedra aí para rodar em torno desse eixo, dado que eu infiro a ela aqui um certo momento, PI, né, uma certa velocidade inicial. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um elemento de massa, que é um elemento de massa MI aqui, ou delta MI, como queira. Ele se move aí em torno do eixo Z, está aqui o meu eixo. Ele está rodando em torno desse eixo Z. E cada elemento de massa aqui, se você se atentar, ele descreve uma trajetória circular em torno desse eixo. Cada um, se você pegar esse elemento de massa aqui, você vai ver que ela dá uma circunferência perfeita. Se você pegar esse elemento de massa aqui, você observa que ele descreve uma trajetória circular perfeita. A posição desse elemento MI, ou de todos os elementos MI, no caso aí, é uma posição arbitrária, que é RI. No caso aqui, a gente está tomando a minha posição em função da posição O, tá certo? Então, eu estou calculando, vamos dizer, se eu for calcular o momento angular, eu vou estar calculando em função desse ponto O aqui. Tá certo? Então, em relação a esse ponto O, eu tenho uma certa distância R e eu tenho um certo vetor P associado a ele. Cada uma das partículas vai ter uma posição R e um vetor P. Então, a posição é dada por esse vetor RI, que sai da origem e vai até aqui, é a posição da partícula no espaço. E o raio da trajetória, se você se atentar, é esse elemento aqui. Esse é o raio, que no fundo, né, se você atentar a esse triângulo retângulo aqui, né, ó, se atente que aqui é 90 graus. Se aqui é θ, então o seno de θ está relacionado com o R oposto, né, com R perpendicular, sobre a hipotenusa, sobre o módulo de R. Então, a distância perpendicular é essa aqui, que eu chamo de R perpendicular I, e a distância da partícula é essa distância RI. Bom, o momento angular desse elemento aqui, em relação ao ponto O, nada mais é do que, então vou olhar o momento angular I daquela partícula, ela nada mais é do que a distância RI, porque eu estou calculando em relação a esse ponto aqui, então o meu R é esse cara aqui. Além disso, ela tem um PI, e se a gente for pensar tudo em módulo, né? Esse aqui tem um módulo aqui, esse aqui tem um módulo aqui, esse aqui tem um módulo aqui, e aqui dá o seno do ângulo entre R e P. Que ângulo é esse aqui? É esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo entre R e P. Agora, esse P, como ele está no plano XY, né? Se você se atentar, ele está no plano XY, porque essa área delimitada pela superfície aqui, ela é paralela ao plano XY. Então, esse ângulo aqui, independente qual for a posição, seja essa, seja essa, seja essa, o P é sempre perpendicular ao R. Independe dessa abertura aqui, mesmo que ele esteja aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, aqui entra um seno de 90 graus. O R e o P são sempre perpendiculares. Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus.
para qualquer elemento PI que eu tiver. De forma, então, que eu possa escrever esse momento angular aqui como sendo RI, MI, VI, visto que o seno de 90 é igual a 1. Aonde aí o PI e o MI, né? E o VI também são o momento linear e a velocidade linear é do elemento de massa MI. 90 graus é o ângulo entre R e PI. Então, esse aqui é o momento angular da minha partícula LI. Veja que esse R aqui é esse R aqui. É distância R qualquer. Visto que eu estou tomando ele em relação ao ponto O. Agora, esse L, se você se atentar, né, ele é um vetor, que é dado pelo produto vetorial de R e P. Então, ele é um vetor que é perpendicular tanto a R quanto a P. Lembre-se que, visto que LI é igual a um RI, produto vetorial com PI, então ele é um vetor perpendicular a R e a PI. Se a gente se atentar à direção dele, vamos dar uma olhada aqui, tem uma outra figura para a gente olhar. Nesse caso aqui, ele é um vetor assim, ó. Assim, ó. Esse aqui, ó, é o meu vetor L. É um vetor aqui, mais ou menos, ó, que ele vai ser tanto perpendicular a P, quanto perpendicular aqui, ó, a R também. Então, você vê que no meu caso aqui, ó, o P está aqui, ó. Esse cara aqui, ele faz 90 graus aqui. E o meu R está aqui, ó, vindo aqui. E ele faz aqui também 90 graus com esse cara aqui. Então, esse aqui é o meu vetor LI. Para esse elemento MI, né? Lógico que se você pegar uns elementos mais próximos aqui, aí ele vai tendendo, né, a fazer esse θ aqui, ó, a aumentar, né? Então, cada vez mais ele vai estar apontando para cá à medida que eu vou me aproximando aqui. Visto que o θ vai diminuindo, o θ vai diminuindo. Então, no fundo, o θ vai diminuindo, né? Ele tende a ficar aqui, na realidade. À medida que eu vou me aproximando aqui. Para dar sempre um vetor perpendicular, se você pensar aqui, ó, o P está aqui e o meu R está aqui. Ou seja, o meu L teria que ser um cara aqui quase apontando na direção menos x, né? Ó. Porque o R está em Z, o P está em Y, então esse cara aqui me dá um vetor aqui que aponta na direção menos x para esse elemento de massa aqui agora. Agora, é muito comum também a gente procurar a componente do L que seja paralelo ao eixo de rotação, ou seja, procurar o L e Z. Então, a pergunta que eu quero responder aqui, ó, tudo bem, ok, esse aqui é o meu momento angular daquele elemento LI. Mas, e a componente de LI paralela ao eixo de rotação? Ou seja, quanto vale a componente Z, né, visto que o nosso eixo de rotação é em direção ao Z, quanto vale a componente Z desse momento angular? Então, novamente, vou puxar minha figurinha aqui para a gente poder fazer as contas. Ó, se aqui está o meu momento angular L aqui, ó, fazendo análogo ao que está aqui, ó, tá vendo? Análogo ao que está aqui, eu vou pegar e vou desenhar meu momento angular aqui, ó. Esse aqui é o meu LI. Associado a ele aqui, eu tenho um ângulo θ aqui,
que é esse ângulo θ aqui. De forma que eu consigo, então, ó, aqui, aqui e aqui, determinar quem vale aqui o meu LZ. Se você olhar esse triângulo retângulo aqui, ó, onde aqui vale θ, eu tiro que seno de θ é igual ao cateto oposto, que é LZ, no caso LIZ, sobre a hipotenusa, que no meu caso é o LI, né? Tá aqui, ó. LI tá aqui, LZ tá aqui, é o que tá aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, é o que nós temos aqui. De forma, então, que eu consigo escrever o meu LIZ como sendo o LI seno de θ. Agora, o LI quanto vale? Está aqui. RI, MI, VI. Ou seja, a componente Z do LI é igual, então, o quê? A um LZ, que é igual ao LI, que é igual a RI, MI, VI, vezes o seno do θ. Agora, o RI seno do θ, o que que é? Vou pagar aqui, ó. Se eu olhar esse triângulo retângulo aqui agora, ó, aqui, 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 onde aqui faz 90 graus, o seno de θ aqui, ó, também pode ser escrito como R perpendicular I sobre o RI. Ou seja, o RI seno de θ, se eu pegar esse RI tirado aqui e jogar aqui multiplicando, né? RI aqui, ó. Então, o RI seno de θ nada mais é do que o R perpendicular I. Ou seja, o LIZ, ele pode ser escrito também como R perpendicular I, MI, VI. Essa aqui é a componente do momento angular na direção Z. Ou seja, eu pego esse vetor aqui e depois eu olho para a componente Z dele. A componente Z dele é esse cara aqui. Esse é a componente do momento angular. De um elemento. De um único elemento, né, que é o meu MI ali. A componente Z total, ou seja, se eu somar agora de todos os elementos de massa, o que que eu vou ter? Então, a componente Z total vai ser o quê? Vai ser o meu elão Z, que é somatório em I, variando de 1 até N, do LIZ. Que, por sua vez, é igual a somatório em I, variando de 1 até N, do que? O LIZ é isso aqui. Então, é o R perpendicular I, MI, VI. Que a gente pode escrever em termos do momento angular, se a gente quiser. Cada elemento de massa aqui, MI, seja esse, seja esse, seja esse, seja esse, seja esse, cada um deles está associado, né, a uma velocidade angular. A velocidade angular é a mesma para todo mundo. Para todo mundo. A velocidade angular é a mesma, né? Só vai depender da velocidade linear, dependendo do raio, quão mais afastado do eixo ele está, ou mais aproximado. Então, escrevendo em termos da velocidade angular, visto que o VI nada mais é do que ômega-i RI perpendicular, porque de fato, né, a distância é a distância do eixo. Então, se eu quiser calcular se esse cara aqui ele tem uma velocidade VI, a velocidade angular dele depende dessa distância, que é o raio, né, a distância do eixo,
que é o R perpendicular I, vezes o ômega. Então, VI é R perpendicular I ômega, que isso vai te dar a velocidade que lhe dá uma circunferência aqui em volta. Então, VI é igual a ômega I, RI perpendicular, de forma, então, que o meu LZ agora ele pode ser escrito como uma somatória em I, variando de 1 até N, do R perpendicular I, MI, ômega I, R perpendicular I. O ômega, na realidade, não tem um índice I, porque ele é o mesmo para todos os elementos. Ou seja, isso aqui me dá um LZ, que é uma somatória em I, variando de 1 até N, de MI, R perpendicular I ao quadrado, vezes... Opa, o quadrado é só no R. Vezes a velocidade ômega I, vezes ômega. Só reagrupei as coisas. Agora, esse cara aqui, se você se atentar, é o momento de inércia, I, do corpo rígido. De forma, então, que a somatória dos momentos angulares na direção Z de cada um dos elementos, ou seja, o momento angular Z total de um sistema que está rodando em torno do eixo Z, né? Ou seja, o momento angular total em torno do eixo, nada mais é do que um L, que é igual a um I ômega. Esse cara aqui é o momento angular em torno, na direção, né, em relação ao eixo de rotação. Ou seja, aqui a gente está omitindo o eixo Z, né, mas a gente deve ter em mente que é o momento angular definido acima, é o momento angular em torno do eixo de rotação. O momento angular em torno do eixo de rotação, ele é exatamente o momento de inércia vezes o ômega, onde o momento de inércia também é em torno desse mesmo eixo. Isso aqui me dá um momento angular total na direção do eixo. O momento angular total na direção do eixo é igual a I ômega. Note que, se não houver forças externas ao sistema, esse momento angular ele se conserva, né, dado a relação entre taxa de variação do momento angular com o torque. Se o torque é igual a zero, se o torque resultante é igual a zero, o momento angular ele é constante. Aqui vale a pena a gente enfatizar as nossas listas de relações. Então, se você se lembrar os nossos movimentos de translação e rotação, a gente tinha a força F e associado a ela a gente tem um torque T. A gente tem um momento linear P e associado a ele você tem um momento angular L. Assim como o momento total é a massa vezes a velocidade do centro de massa, o momento angular total na direção do eixo é igual a I ômega. Assim como a força resultante é igual à taxa de variação do momento angular, a taxa de variação do torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. Então você vê que você tem uma analogia muito robusta, né, entre o movimento de translação e o movimento
de rotação, intimamente relacionados. Note que se a força resultante é igual a zero, dp dt igual a zero, o que implica que P é igual a uma constante, ou seja, sem forças resultantes externas, o momento linear é conservado. De forma análoga, sem torques resultantes externos, a taxa de variação do momento angular ele também é constante.